Aleluia. Gente, eu queria que você abrisse aqui comigo em Gênesis, no capítulo 1. Deixa eu colocar aqui. Aleluia. Todo mundo abriu? Gênesis capítulo 1. Aleluia. No versículo 26. Fala assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Tem um telefone tocando aí. Sou Jesus, pode atender. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Para por aqui, amém? É interessante nesse capítulo 1 porque fala sobre a criação do mundo, né? E fala também sobre a criação do homem. E nesse texto, a partir do versículo 26, Deus falando, né? Ele e a Trindade conversando: olha, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele terá domínio, ele terá governo. Amém? Mas no versículo 27, a palavra diz: e disse Deus. 27, peraí, disse Deus não. 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E a palavra continua e diz: Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Amém? Sede fecundos, multiplicai-vos. Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra. Vê que tremendo. Deus, quando criou o homem, criou a imagem dele mesmo. Quando Deus criou a mim e a você, em Adão, naquela época, amém? Quando Deus criou Adão Adão a imagem do próprio Deus e não a imagem de um homem natural. E a palavra diz que ele propôs que eles criassem o homem desse modo. Aí a Bíblia pegou e disse que Deus pegou e fez o quê? Criou o homem, assim como ele criou o céu, como ele criou a terra, como ele criou as aves, como ele criou as plantas, como ele criou os animais, como ele criou tudo. Ele resolveu criar o homem, mas o homem ele criou a imagem dele. Só que quando Deus criou o homem, ele os abençoou. Amém? Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E depois que ele criou o homem, ele abençoou o homem e ele disse algo para o homem. Ele deu um comando para o homem. Ele disse: sede fecundos. Tenham capacidade de produzir. A Bíblia diz que Deus criou o homem, abençoou esse homem e deu um comando a esse homem. Eu criei você, mas agora seja fecundo, multiplique-se, encha a terra. Amém? Aí depois ele fala o que o homem faria com a terra, que teria domínio sobre a terra, que teria governo sobre os animais. Amém? E lá na frente, no versículo 29, ele disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento.
É engraçado, amados, que eu estava lendo esse texto, e se você for observar a Bíblia, você crê que a Bíblia foi inspirada por Deus para ser escrita? Que toda ela foi inspirada por Deus para ser escrita? É interessante que Deus primeiro criou o homem, abençoou o homem, e depois que ele criou o homem, o abençoando, ele deu um comando. E o primeiro comando de Deus foi para que o homem fosse fecundo, multiplicasse e enchesse a terra. Deus não falou primeiro sobre mantimento. Você percebe? Ele disse, os abençoou e disse, sede fecundos. Tenham capacidade de produzir. Por que capacidade de produzir? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E se Deus tinha capacidade de produzir, o homem tinha capacidade de produzir. Tinha capacidade de multiplicar-se e tinha capacidade de encher a terra. De pessoas semelhantes a Adão? Não, semelhantes a Deus. Então, o propósito inicial era que Deus colocou o homem na terra para que o homem pudesse povoar a terra, ter governo sobre a terra e multiplicar-se, enchendo essa terra de outras pessoas, semelhantes ao próprio Deus. Porque Deus os abençoou com a mesma habilidade que havia em Deus de criar, de produzir e de reproduzir. E Adão não tinha sido chamado para reproduzir homens segundo Adão. Tinha sido chamado para reproduzir homens segundo Deus, porque ele era semelhante a Deus, tinha sido criado segundo Deus. Então Deus deu um comando, nós estamos falando sobre submissão à autoridade. Amém? E é engraçado que Deus não primeiro disse, olha, eu vou dar as ervas do campo, eu vou dar as plantas que dão semente, isso será para seu mantimento. Não, primeiro ele deu um comando. Faça algo. Produza. Multiplique-se. Encha você a terra. Amém? Deus, amado, já tinha feito tudo. Ele entregou na mão do homem e disse, agora é com você. É sua responsabilidade encher a terra de pessoas semelhantes a mim. Amém? E depois Deus disse, mas fique tranquilo, porque eu também já providenciei o seu mantimento. Você percebe que desde o princípio as demais coisas são acrescentadas? Desde o princípio, Deus já acrescenta todas as coisas. Enquanto nós nos submetemos à sua vontade, obedecemos à sua palavra. Amém? Aleluia. Então, a primeira coisa que aconteceu quando Deus criou o homem foi Deus determinar que ele se submetesse a Deus. Amém? Que ele obedecesse à vontade de Deus e fizesse algo com aquilo que ele estava ouvindo. Só que nós sabemos que o homem pecou. Amém? Aleluia. Porque o homem pecou? Porque ele achou que poderia ser igual a Deus. E ele achou que não era suficiente. Ele teve uma ideia melhor do que a de Deus. Amém? E ele pecou e a palavra fala que toda a humanidade foi então destituída da glória de Deus. O pecado, ele entrou no mundo e pelo pecado a morte. Primeiro a morte espiritual e depois a morte física. Amém? Aleluia. Mas nós sabemos também que veio um Salvador. Amém? Porque, amados, Deus nunca perde. E Deus sempre tem a provisão. Amém? Deus, ele viu a condição do homem, viu que o homem estava perdido. E ele arquitetou um plano perfeito. Amém? E enviou Jesus. Aleluia. Eu queria que você abrisse aqui comigo, lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles lhe responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele,
quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Veja só, Deus enviou Jesus. Jesus era Deus em forma de homem, andando aqui na terra para alcançar o homem. E Jesus estava andando com aqueles discípulos e Jesus fez aquela pergunta que todos nós conhecemos, ou um dia já ouvimos, amém, alguma ministração que fala sobre isso, ou já lemos esse texto. E o que eu acho interessante, amados, é que cada pessoa tinha um relatório a dar a respeito de Jesus, de quem era Jesus. E Jesus perguntou a eles e disse: vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, segundo o próprio Jesus falou, recebeu da parte de Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabe, amados, é muito interessante porque o homem era a imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio, o homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Depois o homem foi destituído da glória de Deus, morreu espiritualmente. E então ele era filho do diabo, porque ele se fez filho do diabo. Ele se fez escravo do pecado quando ele errou. Amém? E a palavra fala que Jesus veio. E quando Jesus fala aqui nesse texto, amado, que não tinha sido carne nem sangue que tinha revelado Pedro a respeito de quem Jesus era, é porque Pedro tinha entendido, por intermédio de tudo aquilo que Jesus tinha feito e estava fazendo enquanto estava com eles, que o ponto de acesso a Deus era aquele homem. Que tudo que as pessoas faziam, tudo que a cultura dizia, tudo que a lei dizia, não tinha condição de colocar o homem em acesso com Deus livremente. E Jesus disse: olha, você é o Filho do Deus vivo, você é o Cristo. Você é aquele que dizia o que viria. Você é o nosso ponto de contato com Deus. Em você Deus está. Deus revelou a Pedro que tudo aquilo que Jesus fazia era Deus fazendo aqui na terra. E Pedro pôde entender: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo aquilo que você faz, como Jesus mesmo dizia: eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Eu só digo aquilo que vem do Pai. E Jesus recebeu aquela revelação. E a palavra diz que Jesus resolveu. Eu acho interessante esse texto, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aleluia. Estamos falando ainda sobre submissão, fique tranquilo. Amém? É interessante que Jesus disse: olha, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, não era sobre Pedro que Jesus ia edificar a igreja, era sobre a revelação que Pedro tinha recebido de que Cristo era o Filho do Deus vivo. E todo aquele que cresce nessa verdade, como Pedro creu, faria parte da igreja, e a porta do inferno não conseguiria prevalecer contra as pessoas que tivessem a verdade de que Cristo era o Filho do Deus vivo. De que todas as coisas se resumiam em Cristo. Ele disse: olha, sobre isso que você está dizendo, Pedro, sobre essa revelação, eu estabelecerei a minha igreja, o meu corpo, e as portas do inferno não prevalecerão contra o meu corpo. Não estava dizendo que não prevaleceriam contra Pedro. Estava dizendo que se Pedro estivesse na igreja, no corpo de Cristo, as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ele. Porque ele ia ter a revelação de que todas as coisas estavam resumidas em Cristo Jesus. E era por Cristo e através de Cristo que todas as coisas seriam. Aleluia. Aleluia. Está dando para entender? Deus é bom. Vamos lá em Marcos comigo, capítulo 16 também.
Não, perdão, vamos comigo lá em Colossenses. Aleluia. Colossenses. No capítulo 2. Aleluia. Quero que você leia aqui comigo, a partir do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Para por aqui, amém? Esse texto, amados, é interessante, que naquela época Paulo estava querendo passar a mensagem para a igreja de Colosso, que tudo se resume em Cristo. Amém? E não mais na lei. E não mais nos estabelecimentos da lei. Os judeus, eles tinham aquilo que podia comer, aquilo que não podia comer, aquilo que podia fazer, aquilo que não podia fazer, o tipo de festa que acontecia, o tipo de festa que não acontecia. Amém? Tinha tradição, tinha lei, tinha tudo aquilo que tinha sido estabelecido para mostrar ao homem como ele era incapaz de corresponder com Deus e ele poder receber Jesus e dizer, rapaz, eu preciso desse homem. Só nele, como Pedro percebeu, só nele existe a plenitude de Deus. E Paulo estava falando aqui que no corpo de Cristo residia a plenitude de Deus. Amém? Mas ele estava falando aqui que existiam pessoas. Ele disse, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de festa, de sábado. E também ninguém pode ser árbitro de vocês. Daquilo que vocês estão fazendo como corpo de Cristo. Amém? Como igreja. Dessa revelação que vocês receberam com base em visões, com base em adoração a anjos. E eu estou querendo dizer isso por quê? Porque o propósito inicial de Deus era que nós obedecêssemos a Ele. Era que nós frutificássemos, que nós multiplicássemos e que nós enchêssemos a terra. Amém? E essa capacidade, ela foi perdida por causa do pecado. E em Cristo foi retomada essa capacidade de frutificar, de se multiplicar e de encher a terra. Não mais através da reprodução humana, amém? Mas através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através de Cristo em nossas vidas. Nós o quê? Frutificando, nos multiplicando, enchendo a terra através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através da nossa vida. E tudo isso por intermédio de Cristo Jesus. E existiam pessoas naquela época que estavam dizendo, olha, eu acho que vocês tinham que observar isso, a igreja está fazendo isso, mas não era bem para fazer esse tipo de coisa que está fazendo. Não é bem assim. Eu vejo que não é bem desse modo. E Paulo disse, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Deixa eu ler aqui na King James. Que eu gosto desse texto na... Deixa eu ler aqui para você. Versículo 17 na King James fala assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça,
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Aleluia. Vê que interessante, Paulo está dizendo que existiriam pessoas que se levantariam como juízes daquilo que o povo fazia na igreja. Dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. E querendo estabelecer coisas, querendo estabelecer o seu padrão, de acordo com aquilo que diziam ter visto com a adoração de anjos. Amados, em toda a história da humanidade, você vai observar pessoas que estavam separadas do corpo de Cristo. Separadas de que modo? Não é que elas não se dizem crentes, não é que elas não oram, não é que elas não leem a Bíblia, não é que elas não leem livros bíblicos, mas elas estão separadas do corpo. E quem é o corpo? A igreja. Amém? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele não disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra um indivíduo que está apartado da igreja. Ele disse que enquanto somos igreja, o inferno não pode prevalecer contra nós. Enquanto nos apartamos da igreja, quando resolvemos viver como determinamos ser, como eu estava dizendo, desde que existe homem, desde que depois que aconteceu essa questão de igreja, da palavra, das leis, da Bíblia, amém? Pessoas que muitas vezes se diziam evangélicas, às vezes estavam dentro de igreja ou tinham conhecimento da Bíblia, elas entraram por um caminho, enveredaram por um caminho que não era o caminho de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, cuidado com estas pessoas. Pessoas que dizem ter a revelação que a Bíblia não afirmou. Que dizem ter uma revelação que a igreja não está passando. Existia um homem, um jovem pastor, pastor de ovelhas, amém? Que ele um dia resolveu ir para uma caverna. Ele era, cristão. Ele resolveu ir para uma caverna e orar. E segundo ele, um anjo, chamado Anjo Gabriel, apareceu a ele. E revelou um evangelho que ainda não tinha sido escrito. Através de uma visão. Um evangelho que não estava aqui. E esse homem, segundo conta a história, ele não sabia escrever. E ele chamou um amigo e ele decorou aquela visão, decorou tudo aquilo que o anjo tinha falado. E falou para aquele amigo, e o amigo dele escreveu aquilo dali. E foi assim que Maomé criou o Alcorão. E cada vez, segundo ele, aquele anjo aparecia para ele e falava novas coisas. E as pessoas ouviam aquilo que Maomé falava e elas anotavam, até que elas juntaram todas as peças e criaram o Alcorão. Através de uma visão que a pessoa teve. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. Amém? Com aquilo que dizemos ver. Com aquilo que dizemos ouvir. Que está apartado da igreja. Amados, se a igreja não prega, se não está dentro disso aqui, não está dentro de Deus. Não está em Cristo. Paulo estava dizendo isso. Olha, não dá para ser fora daquilo que já foi revelado. Não dá para ser fora daquilo que já foi revelado. Existe outro homem, lá na Colômbia, Castellani. Ele disse que foi no seu quarto, foi orar e de repente, Jesus apareceu para ele e disse, olha filho, a igreja tem errado até hoje, porque a verdadeira forma de discipular é de 12 em 12. E surgiu o G12. E, amados, surgiram várias doutrinas apartadas daquilo que a Bíblia estabelece. Por causa de pessoas que resolveram ter um ponto de contato com alguém que falava algo que não estava escrito na Bíblia. Quando Paulo dizia, olha, mesmo que venha, ou eu mesmo venha e pregue um evangelho diferente desse que eu estou pregando agora, que seja anátema, não receba.
Mesmo que venha um anjo, que seja Gabriel, segundo o rapaz falou. Mesmo que venha um anjo descendo do céu e pregue algo que não está escrito aqui, não receba. E o que eu estou querendo dizer com isso, amados? Vou contextualizar para a nossa realidade. Amém? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos nos submeter à igreja. Nós precisamos nos submeter a uma visão. Deus estabeleceu. Eu quero que você vá lá comigo em Efésios. Efésios 4. Fui lá para Efésios capítulo 4. Versículo 11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para por aqui, amém? Vê que interessante. Ele está dizendo aqui que Jesus, ele concedeu uns, ele separou uns, Deus, através de Jesus, separou uns para apóstolos, para profetas, para mestres, pastores e evangelistas. Com que finalidade? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo pudesse desempenhar o seu serviço. Amém? Lembra que Deus tinha criado o homem para o homem ser fecundo, multiplicar, encher a terra? Hoje isso só é possível através do corpo de Cristo. Ele diz, por isso que Deus estabeleceu uns para, outros para, outros para, cada um com sua função. Para que o corpo de Cristo ele pudesse ser aperfeiçoado e pudesse estar com saúde, se assim eu posso dizer, para realizar o serviço de Deus. Que é continuar frutificando, multiplicando e enchendo a terra. E muitas vezes eu posso ter um chamado missionário, eu posso ter um chamado, seja lá qual for, e eu começo a perceber que Deus tem falado coisas para mim que não tem falado para a minha igreja. E eu começo a me apartar da minha igreja. Porque eu tenho recebido revelações de Deus que os pastores não estão passando, que os ministros não estão passando, que os meus irmãos que congregam comigo não conseguem passar, que os irmãos que servem no meu departamento não sabem. E eu começo a receber aquilo dali. Eu não sei se você já ouviu pessoas dizendo, eu vou fazer a minha parte independente da igreja. Só eu ouvi isso. Eu vou fazer a minha parte independente da igreja. As portas do inferno vão poder prevalecer contra você. Porque independente da igreja, nós somos independentes de Cristo. E só dependentes de Cristo, o inferno não prevalece contra nós. E Paulo dizia, olha, cuidado com estas pessoas, porque elas dizem isso, porque estão separadas do cabeça. Se eu e você recebemos uma revelação que nos afasta da igreja, estamos separados do cabeça. Essa revelação não vem de Deus. Porque a revelação que vem de Deus nos faz submetermos à igreja. Submetermos à visão de um pastoreio. Não à visão de um homem, amado, que eu estou querendo dizer. Mas Deus estabeleceu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. Para quê? Para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Como é que vamos alcançar o mundo se o corpo não está edificado? Como é que você que tem um chamado para outra nação vai sem saúde? Você vai morrer. Vai de repente que você vai gripado e vai para a Finlândia. Sem casaco. Você vai morrer, você vai pegar uma pneumonia, vai piorar e a pessoa morre. Porque o corpo não está preparado para aquele clima. Não está edificado para aquilo. Mas quando nós estamos juntos, sabe?
o congregar, ele é o remédio, ele é um antídoto, se assim eu posso dizer, para que nós nos mantenhamos saudáveis e aptos para desempenhar a vontade de Deus na nossa vida e alcançarmos a plenitude daquilo que Ele tem para mim, que Ele tem para você no seu chamado, mas nunca apartados do corpo de Cristo. E Paulo diz, olha, cuidado com essas pessoas. Não se deixe enganar por pessoas que não fazem parte daquilo que é comum. Aí às vezes eu posso dizer, eu li num livro, eu tive uma visão, eu tive um sonho, alguém me disse, e nunca é a pessoa da sua igreja. Isso é muito, eu acho incrível isso, né? Sempre a gente leu num livro que não é um livro que vende na sua igreja, às vezes, ou até vende, mas você leu num livro, você não prestou atenção naquilo que recebeu na sua igreja. Eu vou te dizer uma coisa, mas eu não estou querendo exaltar essa igreja, mas todas as igrejas. Eu não posso estar em Verbo da Vida, Assembleia, Universal, sei lá, Batista, Peniel, qualquer igreja que seja. Eu não posso estar nessa igreja escolhendo aquilo que eu recebo e determinando o que é certo ou errado que estão pregando. Isso eu recebo, isso eu não concordo, porque Deus me falou através daquele livro que eu li daquela pessoa, ou Deus me falou através de um sonho que não era bem assim, ou parece que o Espírito veio e me disse algo. Eu tive uma visão com Jesus e Jesus disse que era totalmente diferente disso. Então eu vou te dizer algo, Deus vai te levantar para você ser um pastor, para você ser alguma coisa de alguma igreja. Ou então faz como isso, abre um ministério. Mas não fica numa igreja criticando o que ela faz. Amém? Porque quem faz isso está separado do cabeça. Não tem a provisão que vem do cabeça. Aleluia. Porque, amados, é necessário nos submetermos a uma visão. Porque a visão é aquilo que nos protege. A visão, ela nos protege. Jesus disse a Pedro, olha Pedro, sobre essa revelação que você teve, que não tem como ser, apartado de mim, eu estabelecerei a minha igreja. Se você for pesquisar todas as religiões que não estão de conforme com a Bíblia, elas surgiram através de visões, sonhos, e nunca através de uma pessoa que estava lendo a Bíblia. Nunca foi Jesus falando através da Bíblia. Pode pesquisar todas as religiões que afastam o homem de Deus. Surgiram porque alguém teve alguma visão extraordinária, teve um sonho miraculoso e percebeu que aquilo era Deus falando com ele. E não pegou e foi filtrar pela palavra. Aleluia. Sabe, amados, eu estou dizendo isso porque a submissão a Deus é a submissão à sua palavra. A submissão à sua palavra é a submissão a uma igreja. Por isso que você tem que escolher a igreja que você vai fazer parte. Você não é obrigado a ficar em igreja nenhuma que você não goste. Agora, a partir do momento que você está na igreja, fique nela. Faça parte dela. Não se aparte dela. Porque, amados, a palavra diz não deixar de congregar, como é de costume. Aí eu tenho revelações, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus, tão tremendo com Deus, que eu não preciso de congregar, como é de costume. Eu não preciso ir ao culto, porque eu já tenho a revelação de Deus. Eu já oro o dia inteiro, eu já leio a Bíblia o dia inteiro, eu leio tantos livros. E esses tantos livros, essa tanta leitura, essa tanta oração, tem te afastado da igreja, como é de costume? A Bíblia diz, não faça o que é de costume. Faça o que é certo. Esteja ligado, bem ajustado, com as juntas, com os ligamentos. Para quê? Para que o corpo ele seja edificado e que nós consigamos alcançar aquilo que Deus preparou desde o início. Encher a terra. Aleluia. E muitas vezes, amados, as igrejas elas estão tendo que ter o trabalho de tratar de problemas
de pessoas no lugar de estar alcançando perdidos. Porque nós estamos cada um aqui dizendo que temos uma revelação de Deus que nos afasta dele, que nos afasta do corpo de Cristo, que é aquele que vai alcançar o perdido. Aleluia. Tá sendo duro não, né? Tranquilo. Aleluia. Eu estou dizendo isso, amado, porque nós estamos nos fins dos tempos. Vou fazer feito George. Eu sei para que Deus me chamou, então é para falar essas coisas mesmo. Amém? Nós estamos nos fins dos tempos. E não podemos estar apartados. Não podemos estar apartados de Deus. Não podemos estar apartados da igreja. Eu digo isso, sabe por quê? Porque quando a palavra fala ali, Deus separou uns para, outros para, outros para. E na Bíblia você vai começando a ver que não existe apenas os 5 dons ministeriais que foram separados para fazer algo. Amém? Eles são apenas com uma finalidade específica para um treinamento mais pesado, se assim eu posso dizer. Amém? Mas cada um de nós fomos chamados para fazer algo. Agora nós só podemos fazer isso no corpo. Porque nós somos chamados para fazer no corpo, não separado dele. Amém? Por isso que Jesus disse, olha, é interessante que antes de subir, ele fala com Pedro, e Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse, olha, sobre esta palavra que você está dizendo, sobre essa revelação, é que a igreja será fundamentada, que tudo se resumirá em mim. Que se for de outro modo, não está em Deus. Porque Cristo, Jesus, era a própria vontade de Deus aqui na terra. Se nós quiséssemos ver ele, Deus, teríamos que ver Jesus. E quando Jesus ele volta na ceia, ele dá um comando. Outro comando. Eu quero que você vá aqui comigo. Deixa eu ver, Marcos. Volta para Marcos aqui, no capítulo 16. Versículo 15 fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para por aí. Jesus conversando com Pedro antes, disse para Pedro, olha, isso que você está vendo, não foi o seu pensamento, não foi carne, não foi ninguém que lhe revelou, foi o próprio Deus. E é sobre isso que eu fundamentarei a minha igreja. E depois ele vem e diz, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amados, Deus, ele é multiplicador. A intenção de Deus é encher a terra, é povoar a terra de pessoas semelhantes a ele. Em Cristo nós nos tornamos semelhantes a ele novamente. Nós nos tornamos a imagem e semelhança do Deus vivo. E Jesus estabeleceu à igreja o papel de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós não podemos fazer isso apartados do corpo de Cristo, como pessoas independentes. Lembre-se sempre, se você quiser ser independente, o nome já está dizendo, independente. Falta de dependência de alguém. O homem não nasceu para ser independente. Ele nasceu para ser livre. Mas liberdade não tem a ver com independência. Porque quando o homem resolveu, é interessante, desde Adão, vê, Maomé teve uma visão, Castelhano lá na Colômbia teve uma visão, Adão e Eva viram uma serpente e resolveram que podiam ser iguais a Deus. E o que foi que aconteceu? Destruição. Sempre que o homem tentou andar fora da submissão à vontade de Deus, ele entrou em ruína. Ele se separou do próprio Deus. Eu e você precisamos auxiliar a igreja a crescer.
Sabe, muitas vezes você vê, gente, mas tem banco vazio, o pastor precisa pregar melhor. Eu acho que a igreja precisa ter uma campanha de algo para que faça com que pessoas cheguem na igreja. Eu acho que o pastor Abinés precisa fazer um evangelismo arrojado de um modo que nunca fez antes. E Deus está falando para você o que é para fazer. E você está dizendo que é para alguém fazer. E o que é que você está fazendo? Você está fugindo do chamado que Deus colocou na sua vida, não na vida do pastor Abinés, na vida do pastor Gleice, na vida do pastor Gustavo. Porque a palavra diz que é o próprio corpo que se faz crescer. A Bíblia não diz que é o pastor que dá crescimento. A Bíblia diz que eu planto, você planta, um rega, o outro dá o crescimento. Deus vai dar o crescimento através daquilo que eu faço, que você faz, que você faz, que você faz. Nós não podemos jogar a bola para pessoas que resolveram pegar firme com Deus e largar aquilo que Deus colocou nos nossos ombros. Amém? Porque, amados, é interessante, muitas vezes as pessoas se levantam para dizer o porquê dá certo e porquê não dá certo. E julgam estar dando certo ou não. E Paulo diz, ninguém possa julgar o que você está fazendo. Ninguém seja o árbitro daquilo que você está fazendo com base naquilo que acha que é certo. Aleluia! Nós fomos chamados para edificar a igreja. Vou repetir, não é um pastor que edifica igreja, não é um mestre só que edifica uma igreja, não é um evangelista, não é um profeta, não é um apóstolo. São profetas, são pastores, são evangelistas, são mestres, são apóstolos, são pessoas que estão no diaconato, são pessoas que estão no louvor, são pessoas que limpam o banheiro, são pessoas que tiram aquele cone para que pessoas entrem, são pessoas que abrem a porta sorrindo para que você se sinta bem quando entre aqui. São essas pessoas que produzem o crescimento de uma igreja. Aleluia! Porque pode ser que o ministro que você tanto ama não te receba sorrindo lá na frente. Mas tem aqueles dois ali que estão recebendo sorrindo. Que quando eu entrei, me deram um abraço, apertaram minha mão, sorriram para mim. E eles fazem com que eu cresça em Deus. Aleluia! Nós precisamos entender, gente, que a submissão, aquilo que nós precisamos fazer em Deus, é o que vai dar o crescimento e o que vai nos edificar nele. E não vai ser benefício apenas nessas 4 paredes. Seremos beneficiados na nossa vida pessoal. Aleluia. É interessante, por exemplo, numa empresa. Existem 2 tipos de funcionários. De colaboradores. Não, tem um que é funcionário, tem outro que é colaborador. Tem aquele que trabalha pelo salário que recebe. Ele trabalha, porque ele precisa pagar a conta. E ele vai receber o salário no final do mês, ele vai trabalhar bem. E tem aquele que trabalha e colabora com a empresa. Ele percebe que a empresa depende dele também. E que ele depende da empresa. E que um beneficia o outro. Ele sabe que vai vir um salário, mas ele não trabalha pelo salário. Ele trabalha pelo sucesso daquele empreendimento. Você que trabalha em algum lugar aqui, amado, não trabalhe para ganhar o seu salário. Você é crente. Crente não trabalha para ganhar salário e para dar dízimo. Crente trabalha para dar bom testemunho. Crente trabalha para que a empresa prospere. Crente ora pelo trabalho. Crente não fala mal do patrão. Aleluia. Eu fui um dia desse, não sei onde, foi por aqui. E eu tava no lugar e a mulher começou a... Foi lá no shopping, numa loja. Tinham 4 funcionárias falando mal da empresa. E trabalhando só. Era roupa chegando e trabalhando. E falando mal da empresa. É porque eu vou largar 1 hora mais tarde hoje. Absurdo um negócio desse. E quem disse que pagam? 1 hora a mais.
E ficam sempre protelando. E eram 4 pessoas. E os clientes lá. E falando mal da empresa. E os clientes lá comprando. Pagando o salário delas. E eu comecei a observar que dali a moça chegou um pouco mais perto. Aí eu disse, é bronca, né? Aí a mulher, é um absurdo. Você vê como a gente é tratada aqui. Aí eu disse, mulher, tem tanta gente desempregada. Aí eu fiz, o problema é que a gente não trabalha com alegria, né? Talvez se a gente trabalhasse para a empresa trabalharia para nós. E eu comecei a observar essas coisas, amados, como muitas vezes nós não nos apercebemos que em tudo aquilo que estamos envolvidos, somos responsáveis pelo crescimento. E pelo sucesso ou insucesso. Seja numa igreja, seja numa empresa, seja num relacionamento. Nós trabalhamos, estamos ali para que aquilo seja bem sucedido. E nós precisamos nos submeter a uma visão que muitas vezes podemos nem concordar tanto. À vista dos nossos olhos, do nosso pensamento. Mas, amados, se está de acordo com a palavra. A Bíblia, por exemplo, diz que eu tenho que servir ao Senhor bom e ao Senhor mau. Não é apenas ao bom. Aí você pode, de repente, estar dormindo e um anjo aparecer do seu lado, você acordar assustado e ele dizer para você não se submeter àquele patrão porque ele é ruim. E a palavra já disse antes daquele anjo. Se submeta ao que é bom e ao que é ruim. Porque você está se submetendo à autoridade de Deus. Ah, eu não gosto muito da pregação do pastor. Não gosto, sou sincero. Acho muito duro, muito exigente. Pega muito no meu pé. Acho que poderia ter um pouco mais de festa. Acho que poderia ter evento todo mês. Acho que a gente podia separar uma casa na praia e todo mundo uma vez por mês. Ô, glória, amada, alugue a casa, chame a gente. E vamos embora. Amém? Amados, Deus tem uma visão para cada igreja. E cada uma delas está desempenhando o seu papel no corpo de Cristo. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui para produzir o crescimento meu e seu e da pessoa que vai chegar aqui. Nós estamos aqui para encher essas cadeiras. Convidando pessoas, trazendo pessoas, orando por pessoas. Fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? Porque é o corpo de Cristo que vai alcançar toda a terra. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Ele disse isso ao corpo e não apenas aos 12. Os 12 estavam representando o corpo de Cristo naquele momento. E eles espalhariam aquela visão, como de fato espalharam. E eu e você estamos aqui hoje. Por causa daquelas pessoas que resolveram acreditar naquilo que Jesus falou. Mas, gente, eu estou falando isso porque tem vindo o evangelho meia boca. O que é meia boca? É o que não precisa tanto. Não tem para que tanto tudo isso. O evangelho convencional. Eu posso ir para a igreja, posso estar aqui, assisto na internet. Essa questão da internet foi uma bênção e foi terrível ao mesmo tempo. É bênção para quem tem um coração alinhado. Que de repente não pode ir numa igreja naquele momento e assiste um culto na internet. E essas pessoas não deixarão de ser beneficiadas, né, por causa daquelas pessoas que têm a má intenção de realmente estar com preguiça de ir para a igreja, não tem interesse de ir para a igreja e querem assistir culto em casa. Quando a Bíblia diz que não é para deixar de congregar. O congregar vai me manter fervorosa, vai te manter fervoroso. Vai me manter e te manter em pé nas aflições da vida. Vai nos manter bem ligadinhos naquela palavra que às vezes a gente recebe e foi bem naquele lugar que a gente não queria tratar. Ou só comigo acontece isso?
Aquele lugar que a gente guarda, né? E a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. Deus vai lá, entra lá, aquele buraquinho lá e a gente escondeu bem profundo. E aquele ministro, aquele pastor, aquele irmão que congrega com você, que serve com você e diz, ei, isso aqui, ó. E você, ai. Ui, papai. Não vai por aí, Senhor. Não é? E não é só a palavra que está sendo pregada aqui com o microfone. É o seu irmão que trabalha com você. É o seu irmão que chega e conversa com você aqui durante o culto. É quando acaba o culto e a gente está conversando, palavras de edificação estão sendo lançadas. E eu produzo o teu crescimento, tu produz o meu crescimento. A gente se edifica, a gente se trata, a gente se chateia, depois se alegra. Porque isso é o evangelho. Mas não entra na igreja no meio do louvor e sai antes dos avisos. É interessante. Dá o meu testemunho, né? Eu estava em Campina Grande esses dias. Em Campina Grande eu não sou filho do pastor, né? Não tenho obrigação de ir para todo culto, concorda comigo? Vocês não vão pensar mal a meu respeito, né? E estava em Campina Grande e chovendo. Campina, quando chove, chove. E lá para você estacionar lá perto, ou é lamaçal no terreno, ou como eu fui estacionar, beleza, achei um canto pertinho da igreja para eu sair correndo, não pegar muita água, né, nos cabelos. Abri a porta e pisei assim. Quando eu virei para fechar, eu parei numa esquina e era ladeira. E a esquina era baixa e a ladeira vinha aqui, ou seja, a corredeira de água. Meu sapato ficou uma poça de água. Entrou mesmo, porque eu estava com o sapato fechado. E eu, bom, vamos lá, né? E eu, meu Deus do céu, Senhor. Saí correndo, fui pro banheiro, tirei o sapato, a água caindo. Limpando o pé. Mas eu parei lá e fiquei pensando, né? A igreja cheia de gente. As pessoas foram chegando. E aquilo ministrou meu coração. Eu disse, rapaz, um cultozinho só. As pessoas podiam ter resolvido ficar em casa. O lugar é distante. Foi lá no templo, na sede. Chovendo. Tem pessoas que não têm carro. E elas estavam lá. Elas estavam lá. Eu estava lá com o sapato todo molhado. E eu sentada. E você sempre vê pessoas que chegam para o culto e pessoas que chegam para a palavra. Não é? E cheguei, obviamente no início tem menos pessoas, né? Mas que as pessoas não gostam muito do louvor. E menos pessoas. E depois o culto acabou. Só que o culto não tinha acabado. Estava num apelo para a cura. E foi um homem lá na cadeira de roda. O pastor João chamou, parece. Fomos para a cadeira de roda. E eu sentei lá atrás. Lá atrás mesmo, assim. E de trás você observa, né, o movimento. E eu comecei a observar quantas pessoas estavam saindo. Porque já estava tarde. Estava um dia um pouco chuvoso. E tinha um homem numa cadeira de roda lá na frente, precisando de cura. Eita, é difícil não chorar. E as pessoas saindo. Não foi todo mundo, mas pessoas saindo. Eu fiz, rapaz, teve uma mulher que saiu, aí encontrou algum conhecido, o pastor João lá na frente, e a mulher aqui na cadeira, conversando com a pessoa. E eu, meu Deus do céu, como é que é essa questão da gente não entender que a gente é igreja? Que a cura daquele homem não dependia da imposição de mãos do pastor João, mas da fé de todo mundo que estava ali. Mas existia um povo que ficou sentado, orando, pegando junto com o louvor. Eles não estavam precisando de cura, mas um membro do corpo deles estava. E se aquele membro estava, eles estavam. E, mas eu só sei que o povo que estava se uniu em fé. Foi algo muito tremendo. E orou-se por aquele homem. O pastor João se ajoelhou lá, impôs as mãos na perna dele. E de repente o pastor João disse, vamos dar uma volta?
Rapaz, naquela hora todo mundo testa. E aí, deu certo ou não, né? Porque orar, impor as mãos sobre uma pessoa que está numa cadeira de roda e depois mandar ela ir é uma coisa. Ou usar para dizer, vamos levantar na frente de todo mundo é outra, né? E aquele homem se levantou. Ele não andou perfeitamente, mas ele andou. Ele conseguiu estirar suas pernas que estavam atrofiadas. E você percebia que não era pastor João puxando a perna dele, era ele, né? Através do Espírito que vivifica. E aquela igreja tem pego junto agora, como eles disseram lá, com aquele homem. Mas entenda, imagine se fosse só pastor João e todo mundo tivesse saído. Aquela igreja foi responsável por aquilo. Eu e você somos responsáveis. Quando tem um apelo aqui de pessoas que precisam e você não está com essa necessidade, não conversa com ninguém. Porque um dia você pode estar precisando disso. E as pessoas que vão estar conversando vão estar atrapalhando aquilo que você tem para receber. Ah, mas eu combinei de sair para comer pizza com o pessoal até tarde. O negócio fecha cedo. Perde a pizza do dia. Vai para casa, come pão com queijo. Não tem problema. E café, a Itla disse, tem uns cafezeiros aí, né? Café forte, um café com leite. Mas sabe, amados, vamos fazer parte. Agora, a submissão é o quê? A vontade de Deus. Sou eu e você fazermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que a igreja cresça. E isso envolve uma submissão a um pastoreio, uma submissão à visão. O que é que a igreja vê hoje como sendo necessário para desempenhar aqui na terra? Não a igreja do vizinho, a minha. O que é que a igreja está precisando hoje para crescer? Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou falar de quem não está fazendo. Porque uma pessoa não faz tudo. Amém? Mas juntos nós damos o crescimento ao nosso corpo. Hoje choveu e vocês estão aqui, nós estamos aqui. Vamos permanecer estando. Sabe, amado, antigamente eu orava para que não chovesse de culto. Hoje Deus tem me ministrado. Não ore para que não chova, ore para que as pessoas possam ir. Porque tem lugar, amado, que não vai parar de chover. Se de repente você não gosta de chuva e vai para a Europa, complicou. Não é? Porque pode ser que no dia que você tem o culto esteja chuvoso, esteja muito frio. E nós temos que ir para o culto, ser submisso à visão que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus sobre congregar, independente de sol, de chuva, de bem-estar, de mal-estar. E se hoje chover à tarde, venha com alegria. Se pegar a chuva ali, seu sapato cheio de água, fique com alegria. Entre aqui, não pense na chapinha. Traz uma xuxinha, prende o cabelo depois e desfaça. Tem problema, porque ela só dá um jeito, né? Mas o que importa mais é nos submetermos à visão de Deus. Amém? Deus é bom. Aleluia.